Deus não pode ser enganado. Deus sabe tudo o que você faz, porque Deus sonda os corações. Como pode continuar com essa miopia, com esse óculos sujo? Essa primeira leitura da carta de Tiago é uma palavra muito forte, onde Tiago lembra que as tentações provêm da nossa concupiscência. Essa palavra que Paulo usa, concupiscência, vamos repetir? Ela significa o que sobrou do pecado original. Quando o homem e a mulher, criada por Deus, Adão e Eva, tinham uma plena ligação com Deus, eles não experimentavam essa inclinação para o mal, porque eles tinham uma plena ligação com o bem, que provém de Deus, mas eles foram desobedientes e romperam a amizade com Deus, e o pecado original é como se fosse um carro que atropelou Adão e Eva, e ficou uma sequela em toda a humanidade, e essa sequela é a concupiscência. A concupiscência é essa inclinação natural para desfazer as coisas boas que Deus fez. Por exemplo, Deus colocou uma coisa maravilhosa em nós, que é o quê? A vontade de comer, gente. Não é bom comer? Você vem na missa e pensa, hoje eu vou comer um pastel, coisa maravilhosa, aquele pastelzinho. Aí o diabo foi lá, por causa da concupiscência, ele vai lá e fala assim, mas você vai comer um só. Você é guloso, eu sei que você quer uns 5 pastel. Aí tu come 5, 6 pastéis. Mas precisava comer 5, 6 pastéis? Precisava? Tinha fome para tudo isso? Não. A gula toma conta do ser. Você tem essa inclinação para fazer as coisas erradas, para desordem. Assim também foi com a sexualidade. Assim também foi com o dinheiro, assim foi nos relacionamentos. A concupiscência é essa inclinação, essa desordem naquilo que Deus criou e que deveria ser para a santificação e para a felicidade do homem. É uma inclinação para o erro, para fazer as coisas de forma que desagradam a Deus. E o demônio, ele sabendo da sua concupiscência, da sua fraqueza, ele incita que você se entregue totalmente a essa vontade inferior, a essa vontade da carne, para não praticar aquilo que é do Espírito, aquilo que é de Deus. Por isso, São Tiago escreve isso: vocês são tentados, não porque Deus manda uma tentação, porque de Deus só provém o bem. Vocês são tentados pela sua própria concupiscência. E o diabo, gente, não fica perdendo tempo com gente errada, ele perde tempo com a gente na coisa certa. Você entende? Ele não vai ficar perdendo tempo. O fulano não gosta, o fulano gosta muito de trabalhar, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que faz as coisas acontecer. Aí o diabo pega e fala assim, vai lá e tenta ele para preguiça. Você acha que ele vai ficar lá preguiçoso? É uma pessoa ativa, é uma pessoa para frente. Se o demônio for lá e ficar lá, por que você não fica um pouquinho mais em casa, larga a bagunça para lá? Que bagunça o quê, meu filho? Se você demorar mais um pouco aqui, eu lavo você também. Pessoa ativa. Não, o demônio olha e fica estudando você. Ele estuda você. E ele fica falando assim, fulano, não tem preguiça para trabalhar. Mas na hora de falar mal dos outros, tem uma língua. Tudo de ruim acontece na frente do linguarudo, não é? Sabe aquela coisa que você fala? Todo mundo podia saber, menos a dona Fifi, e foi ela que soube. O demônio põe a armadilha certa, de acordo com a sua má inclinação, e nós chamamos isso de pecado raiz, pecado de origem. O pecado que você carrega e que geram todos os outros pecados na sua vida.
Ninguém diga que Deus está tentando, mas lute contra a tua concupiscência, para vencendo a concupiscência, você agradar a Deus. A tentação virá, mas a palavra diz: se você não der consentimento, se você não conceber, você não pecou. A tentação vem, mas você pensa na sua mente: não vou fazer isso, não quero ofender a Deus, não quero desagradar a Deus. E aí você vence a concupiscência, você vence o pecado, você adquire uma virtude, você cresce em direção ao céu. É assim que São Tiago está nos chamando a tomarmos pela fé, pela confiança em Deus, a vitória e a liberdade sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Eu não vou mais viver sobre a escravidão da carne, eu não vou mais viver sobre a servidão dos meus pecados, eu não vou mais viver sobre a prisão das minhas misérias. Eu, em nome do Senhor Jesus, e pelo poder da fé, da graça de Deus, como filho e filha batizado, eu serei vitorioso contra essa má inclinação, contra essa tentação que bate na minha porta, porque eu já tomei uma decisão. Eu quero o céu, eu quero a vida eterna, eu quero agradar a Deus. Agora, se você não tomou essa decisão, você vai viver o resto da sua vida fazendo só o que você quer, e quem só faz o que quer, termina onde não quer. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo mesmo? Vocês estão vivos? Pensa isso que eu estou falando, gente, leva isso em consideração. Aí está tudo acontecendo para o teu crescimento espiritual. Deus está colocando um monte de oportunidades de libertação. Deus está dando a vocês um monte de sinais, de milagres, de que Ele caminha com a gente. E a pessoa que é escrava da própria carne não consegue ver Deus passar, se revolta contra Deus, se afasta do Evangelho, não consegue perceber Deus falando. E por isso nós ouvimos no Evangelho, Jesus questiona os discípulos: mas que coração endurecido é esse? Que coração endurecido? Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo que está na hora de mudar? Vocês estão vendo que está na hora de você salvar esse casamento? Que está na hora de você parar com essas suas chatices? Que está na hora de você crescer? Que está na hora de você mudar de vida e tomar uma decisão sincera no teu coração, de se comprometer comigo? Vocês não estão vendo os milagres que eu já fiz? Aqui no Evangelho, Jesus disse aos discípulos: o que aconteceu com a multidão lá dos pães? Coroinhas, estão me ouvindo? O que aconteceu com a multidão que comeu os pães? O que aconteceu com os 7 cestos lá dos 7 pães que eu multipliquei? Gente, o que eu fiz? Eu não alimentei todos eles? Jesus falou assim para os discípulos, e Jesus vai falar para você também, meu irmão, minha irmã. O que está acontecendo com essa tua vida? Você não lembra aquele dia lá que o carro ia passar em cima de você, meu filho? E de repente, não sei, uma mão invisível virou lá, e o carro deu 4 piruletas no ar, assim, e caiu. E nem sei como que você está aqui vivo ainda, ficou com a cabeça torta, mas ficou normal. Você não lembra aquele dia que você quase morreu no parto, e sua mãe clamou a ajuda de Nossa Senhora? Você não lembra aquele dia, aquele milagre que eu fiz, quando eu tirei você da ignorância, das trevas, que você estava indo para a morte e eu te trouxe para a vida? Quantas vezes eu já passei na tua vida, quantos milagres, quantos sinais, e você ainda continua aí escravo dessa droga, continua aí viciado nessa prostituição, prostrado diante dessa bebida, escravo dessa tua falta de fé. Ai, será que Deus existe? Será que você não percebeu que era para você estar morto, que o demônio requeriu a sua alma, mas como um pássaro ela escapou? Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu fiz milagres, eu fiz sinais.
não endureçais o vosso coração, se hoje escuta a minha voz. Por que esse coração endurecido? Por que essa fé vacilante? Por que essa fé morna, tíbia, empurrando com a barriga essa vida? Eu sou o Senhor que estou com você. Não viva mais com os olhos embaçados. Quem usa óculos entende isso que eu vou falar. Você já pegou o óculos sujo mesmo, quando o vidro está tudo sujo, e você não esqueceu de lavar antes de sair de casa? Aí tu coloca o óculos assim, e aí aquela parte do evangelho que mais se cumpre na vida de quem usa óculos: eu vejo os homens como árvores que andam. Eu falo, é a única parte que a gente sempre cumpre. Quem usa óculos cumpre esse evangelho, né? Eu vejo os homens como árvores que andam, porque está embaçado. Está embaçado. A moça, a Rosa, que trabalhava na casa paroquial, toda vez que eu ia conversar com ela, ela conversava assim comigo, ó. Ah, padre, ah. Eu falei, mas por que você conversa assim, olhando desse jeito assim, né? Ela não usava óculos. Eu falei, por que você olha desse jeito assim? Ela falou assim, assim eu consigo ver melhor. Mas você já fez um exame de vista? Ela falou, não. Eu falei, vamos fazer um exame, você precisa fazer, né? Aí marcamos o exame, fez o exame, 7 graus. Eu fiquei pensando, como que pode levar a vida normal e nunca perceber que precisava de óculos, né? Olha, gente, tem muita gente que está faltando o óculos da fé. Como pode achar que essa sua vida está normal? Dominado pelo teu pecado, cego da graça de Deus, agindo só pelo ódio, pela mágoa, achando que está certo, destruindo os planos de Deus na sua vida, abrindo mão da tua família, matando os teus irmãos, por causa de bens materiais que nem falta te fazem, ofendendo o coração de teus pais, vivendo na mentira. Deus não pode ser enganado. Deus sabe tudo o que você faz, porque Deus sonda os corações. Como pode continuar com essa miopia, com esse óculos sujo? Essa era a indignação de Jesus. Essa era a indignação de Jesus com os discípulos. E essa continua sendo a indignação de Jesus com nós, homens e mulheres de boa vontade, que somos evangelizados, que conhecemos a palavra. É a indignação de Jesus comigo, é a indignação de Jesus com os ministros, com os coroinhas, com os acólitos, com os leitores e com você, meu irmão. Porque você já não é mais ignorante nas coisas do alto. Porque você já não é mais ignorante nas coisas do céu. Não fique mais com estes óculos sujos. Olhe para a tua vida e veja, o Senhor está contigo. Amém.